igreja. Abra sua palavra no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. Obrigada, amor. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja sábado? E as palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Só dar um auxílio, Fabrício, aqui. Fabrício, só aumentar o retorno e tirar um pouquinho do grave. Queridos, hoje nós vamos ter uma mensagem que toda mensagem muda a nossa vida, quando colocada em prática. Mas essa mensagem o Senhor tem falado comigo, e Deus, Ele tem ministrado ao meu coração. Quando eu não era convertida, eu era como essa mulher encurvada. Eu era uma mulher encurvada. Quando eu era moça, ainda sou moça. Mas, né? E eu me lembro exatamente a idade, eu tinha 16 anos. E eu trabalhava no Barro Preto. E eu era gerente de uma confecção. Com 16 anos, né? A gente podia trabalhar naquela época, né? E aconteceu comigo algo que mudou a trajetória da minha vida. Eu não fui criada num lar cristão. E eu conheci uma pessoa, e eu me envolvi com essa pessoa, e essa pessoa, ela, vamos falar assim, trabalhava para o inimigo, amém? Então, eu conheci essa pessoa que trabalhava para o inimigo. E essa pessoa fez uma obra contrária à minha vida e me levou também para esse lugar. E lá eu trabalhei por 7 anos, com afinco. Com afinco. Trabalhei lá para o inimigo, para o adversário, concorrência. Porém, queridos, todas as áreas da minha vida se encurvaram. Todas. Todas as áreas da minha vida ficou curvada. Se eu conseguia alguma coisa, eu conseguia por muita luta, com muito trabalho. Mas logo depois de um tempo eu perdia. Mas a pior área da minha vida que mais curvou foi a sentimental. Eu não era feliz. Eu não conseguia encontrar alguém que me amasse. E que eu também ficasse com aquela pessoa. E os anos foram se passando. E eu vivi escrava de Satanás por muitos anos. Mas eu não sabia. Porque eu não conhecia a verdade.
Então eu transitei por várias religiões. E eu sofri muito. Quando você vê uma pessoa no altar, queridos, pode saber que ela foi a pior pessoa da igreja. Ela tem uma triste história. Todo mundo tem uma história. E quando, por mim mesma, um dia eu decidi mudar de vida. Eu assisti aqueles programas de televisão, olha a importância da internet, e o próprio Deus me resgatou. Ninguém me evangelizou, o próprio Deus me resgatou. E Ele me tirou desse charco de lodo. Foi quando eu entrei para uma igreja e eu passei por um processo de libertação. Naquela época, muito sofrido, eu manifestava, porque imagine bem, né? Eu trabalhei, eu recebi todo tipo de entidade no meu corpo. Então eu passei por um processo de libertação. Muito dolorido porque o pastor orava, eu me sentia bem, mas eu não permanecia liberta. Porque existe uma diferença entre ser liberta e permanecer liberto. Jesus, ele fala que se você entra na casa valente, você amarra o valente, tira o valente, mas o valente fica em áreas áridas, e quando ele volta, ele vem com mais 7, se ele encontra a casa vazia. Naquele lugar, e assim foram longos anos da minha vida, passando um processo de libertação, árduo, sofrido. E o Senhor me posicionando, porque eu não tinha uma liderança saudável. Acabei caindo em lugares que ensinavam coisas erradas. Mas o Senhor nunca te abandona. O Senhor nunca me abandonou. Nunca. Eram sonhos, eram visões, eram vozes que eu ouvia, visões. Enfim, fui liberta. E aprendi a me manter liberta. E eu processo de glória em glória, mas a minha vida sentimental, nada acontecia. Eu já estava na igreja. Eu já trabalhava já como obreira da casa do Senhor. Nunca pensei que eu ia ser uma pastora. Nunca. E nunca quis, para falar a verdade. Mas eu não era feliz. Então um dia, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, Deus, ou essa área vai mudar, ou o Senhor me mata, porque eu vou tomar uma posição agora correta com o Senhor. E eu me lembro bem, o dia que eu decidi me posicionar firmemente para mudar minha vida sentimental. Foram anos em oração, jejum. Essa semana o Senhor falou comigo assim, escreve um livro, lutando por sua bênção na vida sentimental. Porque essa é por esforço. Só porque Deus falou que não é bom que o homem viva só. Por 3 anos eu orei e jejuei pela minha bênção, né? E me posicionei em santidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vim da Igreja Batista. E eu já ouvi muito nas igrejas brasileiras e do mundo todo que demônio não tem poder na vida do crente. Que demônio, a pessoa aceitou Jesus, o demônio não toca mais. O demônio não influencia mais. O demônio não envolve mais aquela pessoa. Mas isso é uma mentira. Porque eu, tanto como membro de uma igreja,
como pastora de libertação, porque está soprando muito aqui, Fabrício. Você poderia colocar mais agudo, por favor, e tirar esse grave? Como pastora, há 12 anos fazendo libertação, porque agora eu entendo porque Deus deixou eu passar lá naquele lugar, que eu vi coisas absurdas. Eu vi que a fé age tanto aqui quanto lá. Sabia disso? A fé é poder operando em nós. Então, se a pessoa tem fé no negativo, o negativo acontece na vida dela. E se a pessoa tem fé no positivo, positivo acontece na vida dela. Eu vi mulheres estéreis engravidar lá. Então, pastora, o que você está falando comigo? Eu estou contando para vocês a história de uma mulher encurvada. Por muitos anos, eu fui encurvada por Satanás. Até o dia que Jesus me libertou. Até o dia que Jesus falou: eu mudo a sua história hoje. E eu decidi me posicionar. Essa mulher não tinha uma doença física, porque nós podemos ter doenças físicas, porque nós somos seres tridimensionais, corpo, alma e espírito. Então o corpo adoece, ok? A alma adoece. E o espírito também, o espiritual. Então, domingo passado eu preguei sobre uma mulher que era doente no corpo. A mulher do fluxo de sangue. E ela teve uma atitude, ela ouviu, falou, agiu e sentiu, amém? E hoje eu vou pregar sobre uma mulher que estava debaixo da influência de espíritos malignos. Nós somos, a ciência fala que nós somos psicossomáticos. Se a alma sente, o corpo sente. Se a mente está doente, o corpo adoece. Não é isso? É o que aconteceu com essa mulher. Ela estava doente, curvada. Porque um espírito impuro atuava sobre a vida dela. Nós vivemos aqui na Terra. Nós vivemos aqui na Terra e nós temos 3 céus. 3 céus. O céu que a gente vê, que é o primeiro céu. O segundo céu, que são as regiões celestiais, aonde habitam os espíritos. Lembra de Daniel? Quando Daniel começou a orar, no primeiro dia que ele orou, a bênção dele já estava vindo do 3º céu. Foi liberado o 3º céu, onde é o trono de Deus. Foi liberada. Mas o que aconteceu com a bênção dele? O príncipe da Pérsia, quer dizer um principado, resistiu ao anjo Gabriel e ele ficou travado nas regiões celestiais em batalha por 21 dias. Resistência espiritual. Resistência espiritual contra a sua bênção, contra a sua vida, contra a sua história. O que eu estou pregando aqui hoje é muito sério. O que eu estou pregando aqui hoje vai fazer você orar diferente a partir de hoje. Eu já fiz muita libertação, eu e o pastor Júnior. Muita. Individual, eu já vi coisas maravilhosas, Deus fazer coisas. E uma das coisas que acontece muito na libertação com o libertador, escute isso que eu estou falando, que isso aqui é uma chave, gente. Com um crente, com um cristão, é o seguinte: quando uma pessoa vem para fazer libertação e está debaixo da influência do espírito. Teve um caso uma vez que nós fizemos, era um espírito de suicídio que estava na pessoa, um espírito de morte. E essa pessoa, quando manifestou, ela ficou mais ou menos umas 6 horas deitado como morto.
E nós íamos ministrar numa pessoa praticamente morta. Você lembra disso, meu bem? Isso foi lá para 2013. Só que o que acontecia com a gente? A gente sentia a mesma energia, aquela influência daquele espírito maligno. Então a gente sentia o quê? Sensação de sono, fadiga, peso. Custava a ministrar, custava a falar. Foi uma batalha muito grande. Então, aquele espírito estava influenciando. Se chama dom de discernimento. Daqui a pouco eu vou falar dele. É assim que os espíritos malignos agem das regiões celestiais. O que são demônios? Demônios são anjos caídos e eles estão no segundo céu. E anjos são seres ministradores. A palavra de Deus fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos servir. Amém? Então, assim, Satanás era um anjo. Ele é um anjo caído. Ele influenciou Eva no Éden. Ele influenciou e levou ela a fazer coisas erradas. Então começa a acontecer com você, comigo, se a gente não submeter a Deus e não resistir à voz do diabo, nós vamos viver curvados. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então vou dar um exemplo. Às vezes você está em casa, acordou, e um anjo caído vem ministrar sobre a sua vida. Hoje você vai ter dor de cabeça. Hoje você vai ficar desanimado, você vai ficar cansado. Você não é assim, mas você se sente assim. E quando você vai levantar na segunda-feira, amanhã, ai que preguiça. Ah, meu Deus, que dor. Ai, que cansaço, que farda, curvando, ó. Ai, tem que trabalhar. Aí começa aquela coisa horrível. Nada na minha vida vai para frente. Aí os negócios não caminham. Travam. E você nem percebe, na maioria das vezes o crente nem percebe que aquilo é uma batalha espiritual. Porque não é ensinado para o crente como batalhar no dia a dia. Mas o crente da Cura Church não. Você vai aprender hoje. Isso que Deus quer que nós aprendamos. Jesus tirou Satanás da vida daquela mulher. Qual área da sua vida você percebe que está curvada? Qual área da sua vida que você fala, até já se conformou, já acha normal passar dificuldade financeira? Já acha normal viver sozinho na solidão? Já é normal cair nas tentações, viver relacionamentos ilícitos? Já é normal, já acha normal. Porque aquela mulher, 18 anos, talvez para ela aquilo era normalidade. Já é normal sentir essa dor. Já está normal viver regrado. Já está normal ficar com essa doença. Vocês estão conseguindo entender? Mas a palavra de Deus diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. Se fosse normal, Paulo não nos ensinava a nos revestir da armadura de Deus em Efésios 6. No dia mau, revestivos da armadura de Deus. E as peças da armadura são o capacete da salvação. Não é uma peça profética. Sabe o que é o capacete da salvação? É eu cingir meus pensamentos. É eu pensar no que eu estou pensando. Esse pensamento não é meu. Isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não é normal. Sai, Satanás. Tira as garras da minha vida. Sai agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia.
Satanás tem poder e tem autoridade na terra, sabia disso? Ele tem legalidade para agir, porque lá no Éden, Adão entregou para ele esse mundo. Quando Eva e Adão pecaram, Satanás, ele passou a ter autoridade. Jesus fala em vem o príncipe desse mundo. Mas Jesus, quando ele veio em carne, ele se fez homem. Deus falou lá em Gênesis, falou assim: nascerá de uma mulher aquele que pisará a tua cabeça. Deus estava falando de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, e ele fala, está consumado, ele vai ao inferno e pega as chaves da morte. Ele resgata a autoridade. E todo o poder, toda a autoridade é dada ao nome de Jesus. A Bíblia fala, se o pastor puder me lembrar o salmo, que quando o Senhor nos morreu e nos santificou, os santos estão acima dos anjos. A igreja hoje está reinando com Cristo no terceiro céu. Paulo, Efésios 2:6, coloca para mim, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 6, acho que é isso. Nós estamos, o Senhor, ele está no sublime trono, acima de todo principado e potestade. Só que, olha o que Paulo, preso agora, escrevendo a carta de Éfeso. Alguns historiadores falam que ele estava 6 meses preso, numa masmorra. Imagina as prisões antigas. Lugar frio, escuro. Vocês conseguem imaginar? Mal cheiroso. Naquele lugar, Paulo, ele fala que ele está assentado no trono com Cristo. Efésios 2, capítulo 6, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, terceiro céu, acima do segundo céu, os principados e potestades estão debaixo dos pés do Senhor e da igreja. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você dê a ele lugar para ele agir. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele age e te arrebenta. Nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando de reinos celestiais, de mundo espiritual, tão intenso e tão ativo quanto o mundo físico. Você não pode trabalhar, ser cristão, trabalhando da terra para o céu. Não, você tem que trabalhar do céu para a terra. Você só está aqui num corpo, mas o seu espírito, você é cidadão do céu. Então você vai tomar essa palavra agora por posse na sua vida. E vai entender que você já reina espiritualmente com Cristo. E o demônio não tem poder na sua vida. Pastora, o que você está me dizendo é algo libertador. Você crê nisso? A inveja não vai te parar. A obra contrária não vai te parar. Submetei-vos a Deus. Isto é, obedecer ao Senhor. O que a palavra diz para eu fazer? Quais são os princípios bíblicos? Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar nós?
E ele tentou Jesus com a palavra. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para cancelar esse domínio na sua vida. Esse domínio no seu lar. Quantas pessoas, eu tenho testemunha aqui de pessoas que falam: pastora, meu marido bebia, mas um dia o Senhor, gente, escute a voz do Senhor, o Senhor fala com a gente o tempo todo. Um dia o Senhor me deu uma estratégia, falou: pega a lata de cerveja que está dentro da geladeira, essa pessoa até está aqui, se ela quiser, pega e joga e fala: espírito do vício, sai da minha casa hoje. Amassa essa lata e joga, pois o marido não bebe mais. Era uma influência maligna dentro daquela casa. Você tem que discernir. Você precisa, cristão, você precisa discernir qual espírito. E João fala que nós temos que ter o dom de discernimento de espíritos, que nós devemos provar os espíritos, se aquele espírito é de Deus ou não. Ele está falando dos anjos, ele está falando das regiões celestiais, dos principados, das potestades. Eu quero te dizer que no terceiro céu tem principado do bem, Miguel, Gabriel, ok? Ministram aos homens, servem, assim como Satanás tentou Jesus depois do batismo. O que aconteceu no final quando ele resistiu ao mal? Os anjos serviram ele. Os anjos colocaram uma mesa posta e serviram ele. Deus levantou anjos para servir a igreja. São espíritos ministradores que ministram sobre a nossa vida. Quando você estiver orando hoje, eu vou ensinar vocês uma oração, repreendendo o mal e pedindo a Deus para dar ordem aos seus anjos para nos servir. Pedindo a Deus para dar ordem aos anjos dele para trazer o cliente, para ministrar lá. Além do Espírito Santo, os anjos também são ministradores. Aleluia. Nós precisamos discernir qual é o espírito que está atuando na nossa casa, na nossa família. E Jesus fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Uma das maneiras de ter discernimento. Fruto. Uma árvore boa não dá fruto mau. E uma árvore má não dá fruto bom. Uma das maneiras que nós discernimos é através do fruto da vida daquela pessoa. E quando eu falo fruto, não é resultado. Fruto é diferente de resultado. O fruto é o fruto do Espírito. A bondade, a benignidade, a mansidão, a humildade, a gratidão. Pelo fruto você conhece a árvore. Mas uma outra que é necessário, urgente para a igreja atual, é o dom de discernimento de espíritos. Esse é fundamental. Hoje, agora, vou ensinar vocês como reconhecer esse dom na sua vida. Peça ele ao Espírito de Deus. A Bíblia fala: pedir os melhores dons. E o dom do momento é esse. Já ministrei. Só vou dar um exemplo para vocês entenderem como esse dom opera, ok? Uma das maneiras que o dom de discernimento espírito opera. Ele opera pelos nossos sentidos. Ele parece muito com palavra de conhecimento. Ele opera pelo olfato, pela visão, pelo tato, pelo sentir. Então, uma das maneiras é você entra num lugar. Vamos supor que você vai comprar uma roupa numa loja.
Você está super animada, super bem. E você entra numa loja. Jesus, ele fala que para cada lugar tem um valente, não tem? Não tem um domínio? E você tem que entrar e amarrar o valente. E você chega lá, e quando você chega, você desanima. Você fala, não quero, não estou gostando de nada. Nada tá bom. Mulher, sabe o que é isso? Nada tá bom. Ai, estou me sentindo péssima. Não, estou enorme. Que não, ficou horrível. Não tem nada a ver. E tal. Aí você vai embora. Quando você sai dali, você melhora. Mas você não percebeu. Deus está te dando discernimento que naquele lugar tem alguém que se sente assim. Tem alguém que está precisando de você ali, de uma palavra profética ali. Não é você, é a influência. Isso aí você vai começar a entender. A influência daquele lugar está influenciando a sua mente e fazendo você agir daquele jeito. Imediatamente você deve orar. Eu não estava assim. Entra para um lugar e fala em voz alta: Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Eu repreendo agora todo espírito maligno que está me influenciando. Em nome de Jesus, sai. Sai, sobre a minha vida não vale isso. Declare isso. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai me influenciar. A minha mente, é o capacete da salvação. A minha mente é de Cristo. Mesma coisa uma pessoa que tem problema com prostituição ou pornografia. Basta sentar do lado dela. Basta sentar. É muito importante esse dom para um pastor, para uma liderança. Você vai orar, você começa a ter visões pornográficas. Você acha que é você. Você fala, estou ficando doido. Tentações vêm, visões. E você começa a orar. Imediatamente a gente já discerne. Essa pessoa está sob influência de um espírito impuro nessa área. É necessário libertar essa pessoa. Ou você entra num lugar e tem um cheiro de cachimbo. Você entra e você sente aquele cheiro forte. Você fala, que cheiro estranho, né? É diferente. Ou cheiro de velório. Você conhece cheiro de velório? Amém? Você entra, só que cheiro de velório. Se você sentir um cheiro de velório, qual espírito está atuando naquele lugar? Parabéns, igreja. Você entra no lugar e começa a sentir dores. Você não tem aquela dor. Mas você começa a sentir fisgada, fincada no corpo todo. Qual espírito está atuando naquele lugar? Enfermidade. Então você vai fazer imediatamente o quê? Na minha vida não. Aqui não. No meu negócio não. Travou o negócio. A inveja trava, sabia disso? Aqui, gente, eu estou falando de batalha espiritual. Não estou falando de questões emocionais e nem físicas. Dom de cura. Estou falando de uma vida curvada. Medo, pânico. Estou com medo. Tenho medo. Eu não vos dei espírito de covardia. É um espírito. É um espírito atuando naquele lugar. É um principado atuando naquele lugar. É um principado querendo te parar. É um enviado de Satanás querendo te parar. Mas você vai entender. Esse sentimento não é meu. Esse pensamento não é meu. Esse desejo de suicídio não é meu. Estou sob influência, vou começar a orar, vou pagar um preço, vou jejuar. Igreja, vem sim, a gente ora com muita alegria. Mas no dia que você lutar suas próprias guerras, você vai ver que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Gente, no meu livro que vai lançar sábado, vocês vão ler, claro, a minha história.
Eu falo lá, não foi numa conferência, não foi uma oração forte. Forte. Né? Tem igreja que fala, você tem que receber uma oração forte. Foi uma pergunta. Eu falei, Senhor, eu estava lavando vasilha. Eu falei, Senhor, por que eu ajo assim? Por que eu faço isso? Naquele momento o Senhor me respondeu com uma visão. E eu tive o discernimento de entender. Uau, isso aqui não é meu. Por que eu estou pensando nisso? Igreja, mulheres, homens, pensa no que você está pensando. Pensa naquilo, capta a voz do Espírito. Uma visão do nada. Por que eu estou pensando nisso? Por quê? O que é isso que está? Deus, Ele é sutil. E Ele vai falar com você. Ele vai te dar suas respostas. Ele vai te dar um sonho. Ele vai te dar um pensamento. Ele vai te dar uma resposta. Ao contrário também acontece. Você já entrou num lugar como quando você entra aqui na igreja e você fala, ai, que delícia entrar nesse lugar. Pastor, não sei o que acontece, eu entro aqui, eu sinto paz. Gente, nessa última conferência eu tive uma experiência tão grande com as pregadoras. Todas elas, todas, as 3, eu acho que era Deus assim falando comigo, acho não, tenho certeza. Que atmosfera tem neste lugar. Que atmosfera livre tem neste lugar. Porque Deus é Espírito e onde há o Espírito de Deus há liberdade. A liberdade. A sua atmosfera pode contagiar a atmosfera de outra pessoa. O Espírito Santo que habita em você. Você chega no lugar, o lugar está limpo. Você chega, a pessoa fala assim, mas é tão gostoso conversar com você. O que você tem? Não é assim? Você tem uma energia boa, as pessoas falam assim. Aí você vai glorificar o nome do Senhor e vai falar, não, eu tenho o Espírito de Deus. É dom de discernimento. É Deus usando você naquele lugar. Não aceite demônios travar o seu negócio. Não aceite demônios encurvar a sua vida. Não aceite demônios no seu casamento. E como eu faço, pastora? Ora e manda embora e resista. Resista. Quer ver? Quando vier aquele pensamento maligno, vamos supor, suposição, você tem um espírito inimigo ministrando suicida. Eu já vi, gente, demônios falando na pessoa. Na pessoa na rua, assim, eu vi os demônios falando com as pessoas. Suicida. Vai lá, se enforca, ideação suicida. Aí você descobriu que aquele é um demônio, expulsou, mandou embora. Mas ele vai querer voltar. E ele vai vir, e no primeiro momento, se alguma decepção que você tiver, aí ele vai ministrar de novo. Não te falei? Suicida. Aí você tem que resistir. Falar, sai daqui, demônio, ó. Capacete da salvação, sai daqui. Na minha mente você não manda, não. A minha mente é cativa a Cristo. Isso não é de Deus. Eu não aceito isso mais. Fui clara? Vai guerrear? Vai sair dessa curva, de deixar de ser curvada? Em nome de Jesus. João 10:10, o Senhor diz assim, eu vim, vou voltar um pouquinho. Satanás o ladrão veio para roubar, e eu vim para que tenham vida em abundância. Abundância! Deus quer nos... vou alimentar sua fé, hein? Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos. Imagine o Pai do céu que é bom. Imagina. Quem é pai e mãe aqui? Se um filho Jesus fala, se um filho te pedir
pão, você vai dar pedra? Hã? E Deus que é perfeito. Você acha que Ele quer ver você doente? Você acha que Ele quer ver você na miséria? Você acha que Ele quer ver você na solidão, na depressão? Claro que não. Deus, Ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. De ti, mulher, se tu souberes quem fala contigo, Ele dizendo para a samaritana: de ti fluirão rios de águas vivas, de água viva, rios de água viva. Você não está aqui nessa igreja para brincar de crente. Você está aqui para botar para quebrar. Você está aqui para falar: pastora, eu não aceito isso mais na minha vida. Demônio não vai me parar mais. Eu vou para frente. Eu vou vencer, porque em Cristo, a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Fica de pé no seu lugar. Ele colocou toda a obra de Satanás debaixo dos pés, Jesus, na cruz. Ele destruiu as obras de Satanás. Então, se você posicionar, lembra disso agora, lê Efésios na sua casa. Lê. Fisicamente, Paulo estava onde? Numa masmorra. Mas espiritualmente ele estava onde? No trono com Cristo, reinando, pregando, fluindo, escrevendo cartas para as igrejas. Essa semana, escute isso que eu estou falando, que eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Deus vai te mostrar o que está travando sua vida. Essa semana Deus vai te mostrar o que está travando a sua vida. Essa semana, e você vai guerrear como um guerreiro de Deus, um soldado de Deus, porque a igreja não é hospital, a igreja não é um cemitério, não é hospital, a igreja é o exército do Senhor, Deus vivo de Israel. Você faz parte de um exército de guerra, só que a diferença é que o seu general já ganhou a guerra. Vamos louvar antes de orar. Aleluia. Ligou? Tá ligado. Quero que nós vamos começar hoje a semana já acabando com os principados e potestades, amém? Você vai repreender esse demônio aí. Qual área da sua vida está curvada? Só um minutinho, Paulo, nós vamos agora, feche teus olhos, Pai. Espírito de Deus, o Senhor está neste lugar. Revela agora, o espírito de revelação, mostrando se há um demônio, se há um espírito ministrando doença, trava financeira, travando o financeiro, travando a vida sentimental dessa pessoa, a vida espiritual, ela não consegue fluir, ela não consegue orar mais, colocando desânimo, fraqueza. Revela agora, Senhor. Revela agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, naquela empresa, naquela casa, na igreja a pessoa fica bem, quando chega em casa começa a passar mal. Espírito do vício, solta agora, tira suas garras da igreja de Cristo. Vai falando, você que vai falar, não sou eu não. Você vai orar aí agora, tira suas garras, fala, tira suas garras, sai da minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Fala agora aí, eu te repreendo, ora em voz alta mesmo, você e Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai do meu casamento, sai espírito de contenda, sai agora da minha cama, do meu quarto, colocando frieza. Sai agora em nome de Jesus. Começa agora a repreender todo o mal que está na sua casa, na sua vida. Sai da minha vida financeira, solta o meu dinheiro, solta o meu dinheiro. Fala, tira as garras do meu dinheiro, do meu negócio, das minhas vendas. Sai, em nome de Jesus. Eu te repreendo agora. Essa semana vai ser diferente. Em nome de Jesus eu declaro. Começa agora, eu declaro em nome de Jesus.
que os anjos do Senhor, Pai, dá ordem aos teus anjos para ministrar aos meus clientes, para trazer os dinheiros, para trazer, Senhor, os clientes, para trazer a paz. Espírito de Deus, ministra a paz, a alegria. Tira as garras da minha vida sentimental. Solidão sai. Anjos, venham trazer agora a minha bênção. Eu declaro que eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado por Cristo. Eu sou um cidadão do céu. Eu já tenho a mentalidade de Cristo. E eu declaro a bênção. Eu já tenho autorização e autoridade para tomar esse território. Esse território é meu. Sai, Satanás, esse território é meu. Fala, igreja. Usa a sua ousadia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que você luta as suas guerras, queridos. É na oração, é no jejum. Se Deus falar, jejua essa semana, jejua. Se Deus falar, oh, queridos, são tantos testemunhos. Você vai colher muitos testemunhos essa semana. Você vai entrar em batalha, você vai guerrear. Aleluia! Depressão sai, espírito de depressão. Você é um derrotado, tira suas garras da mente dessa pessoa. Fadiga, cansaço, desânimo. Começa a guerrear suas guerras aí, igreja. Deus vai te dar estratégia, oração, louvor, jejum, clamor. Mas o Senhor vai mudar a sua história. Ele é fiel. Como que você vai lutar essa semana, soldados?